A morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais. Essa frase é do filósofo grego Epícoro, que certamente acreditava que a morte era o fim de tudo para nós seres humanos. EQM, experiência de quase morte. Muitas pessoas no mundo relatam ter tido esse tipo de experiência e dizem ter ido a outro mundo, outro plano ou outra dimensão onde a vida continua após a morte. E você, acredita nisso? Você gosta desse tipo de assunto? Então já deixe o seu like e continue assistindo ao vídeo. Eu sou Dayana Ribeiro e esse é o canal Contos do Mundo Real. Desde os primórdios da humanidade, há uma curiosidade sobre se existe vida ou não após a morte. E as EQMs são um meio fascinante de especular este assunto. Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer raça, qualquer país e religião, ou nenhuma religião, pode ter uma EQM. A ciência tem certa relutância em acreditar neste tipo de experiência, mas o irônico é que pessoas de áreas da ciência também tiveram EQMs e depois disseram que passaram a acreditar que existe algo depois da morte. Peter Fenwick, um neuropsiquiatra inglês que estuda EQMs há 40 anos, disse que em uma experiência de quase morte a consciência se expande, mesmo quando o cérebro para de funcionar, e que o cérebro não pode ser tudo. Para ele, existe algo além. O cérebro é o órgão que comanda o corpo, portanto o mais importante. Para que você possa entender melhor, quando uma pessoa está em coma e sobrevivendo por aparelhos e o cérebro para de funcionar, os médicos atestam que não há mais nada a ser feito. A pessoa é considerada morta e os aparelhos que mantêm as demais funções do corpo são desligados. E também, além do DNA, é claro, que contém suas informações genéticas e que são únicas, o cérebro ou o que você tem dentro da sua mente diz quem você é, o que você sabe, as coisas que você pensa e como você pensa. A sua consciência te define, te diferencia de outras pessoas. Eu sei que eu sou Dayana, mas porque eu tenho um coração, pernas e braços? Porque tenho olhos e posso me ver? Não, porque minha consciência me diz que eu sou Dayana e não Joana. Muitas pessoas que passaram por EQMs ficaram mortas por vários minutos antes de serem ressuscitadas, o tempo suficiente para não terem mais condições de voltar à vida, e algumas realmente foram consideradas mortas. Umas relataram que no momento da morte sentiram sua alma se desprendendo do corpo e até conseguiram ver cenas que estavam acontecendo ao redor, como por exemplo, pessoas tentando socorrê-las. Outras afirmaram que conseguiram ver várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, que o tempo era distorcido. E nem todas, porém muitas, relatam terem passado por um túnel luminoso ou terem visto outros tipos de luzes e cores. E praticamente todas dizem que foram recebidas por pessoas conhecidas, espíritos ou seres de luz ao chegarem do outro lado. A maior parte das pessoas disseram que a sensação era tão aconchegante que elas não queriam voltar, mas que voltaram porque foram aconselhadas a retornar. Os ressuscitados que retornam de uma EQM têm uma nova perspectiva sobre vida e morte. Uns afirmam terem adquirido dons, como por exemplo, premonição. O fato é que suas vidas não são mais as mesmas. Uma paciente que passou por uma cirurgia teve uma parada cardíaca. Seu coração ficou parado por vários minutos e com muito esforço os médicos conseguiram trazê-la de volta. Ao retornar, a mulher disse que no momento de sua morte, seu espírito foi aos poucos se desprendendo do seu corpo físico e ela flutuou sobre seu corpo. Depois foi parar no teto e pôde ver toda a cena que acontecia na sala de cirurgia enquanto os médicos tentavam ressuscitá-la.
Ao conversar com seu médico, ela descreveu detalhadamente todos os procedimentos que haviam feito para trazê-la de volta e também reconheceu todos que estavam na sala. Isso causou espanto e surpresa a todos, pois ela não tinha como saber dessas informações. São relatos como este que fazem com que alguns cientistas queiram estudar essas experiências, apesar de a ciência ter certa relutância quanto às EQMs. A ciência trabalha com o que pode ser testado, e as EQMs não podem ser testadas. O médico norte-americano Raymond Moody escreveu o livro A Vida Depois da Morte, seu primeiro livro relacionado a este assunto, publicado em 1975, em uma época em que não existiam muitos estudos acerca deste tema. Ele coletou 150 casos de EQMs. Apesar de o livro ter sido publicado por um cientista, a ciência não deu relevância, por considerar que a visão do autor era de cunho espiritualista. No entanto, ele vendeu mais de 13 milhões de cópias. EQM é um assunto intrigante e polêmico e cria um atrito entre ciência e religião. A ciência trata as EQMs como reações do cérebro de pessoas que estão à beira da morte. Mas como explicar os casos de EQMs em pessoas que não têm mais atividade cerebral? A religião trata as EQMs como a prova de que há uma vida após a morte. Como eu havia dito, a ciência trabalha com o que pode ser testado, ela exige provas, e a religião trabalha com a fé. O que você pensa sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários. Compartilhe o vídeo e se inscreva em nossas redes sociais. E muito obrigada por ter assistido. Até mais!